Bem-vindos ao Resenhas Idemp, o nosso momento de conversar sobre assuntos atuais e super interessantes com os nossos professores do Idemp. Hoje, nós trazemos o professor Vitor Santos, especialista em cadeias de suprimento, logística e tudo que envolve inovação na área de gestão de compras e afins. E a nossa conversa, né, é muito bem-vinda, ela é muito atual, já que o mundo inteiro vive um momento muito sério em relação à cadeia de suprimentos. Professor Vitor, muito bem-vindo ao Resenhas Idemp. Obrigado, Roberto. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. E vamos falar aí sobre o que está acontecendo nas cadeias de suprimento do mundo inteiro. O que está se passando? Perfeito. Essa é talvez a primeira pergunta e uma grande curiosidade, né? O mundo vive uma inflação globalizada, a pandemia e agora a guerra na Ucrânia desequilibrou por completo, né, a cadeia de suprimento, impactando não só os negócios entre empresas, o famoso business to business, B2B, mas também a cadeia até o consumidor final, chamado B2C. Então, nós vemos inflação nos Estados Unidos superior a 2 dígitos, nós vemos na Europa, e a gente vê hoje um mundo de muito desequilíbrio. E eu queria que você nos desse uma visão de como que você enxerga esse hoje e como que você enxerga o futuro. Vamos lá. Traçando uma linha do tempo bem rápida, né? O mundo começa a se globalizar na década de 80, tá? Você tem aí aquela globalização, a gente teve aí o processo todo no Brasil com um pouquinho de atraso na década de 90, né? Com aquela abertura dos portos e tudo mais. Nossos carros não são carros, são carroças, lembra dessa frase do presidente? E aí o que acontece? A China cresce, expande, a China tinha um PIB per capita ridículo, muito agrícola, ela passa por uma fase industrial e ela hoje entra na fase de serviços, ela já entrou na fase de serviços e consumo interno. Então o que acontece? Primeira questão, se eu vou produzir na China, por que eu vou andar 20 mil quilômetros para fazer isso chegar no interior de São Paulo se eu posso vender na própria China? Já tem gente com poder aquisitivo. A nova classe média chinesa é do tamanho dos Estados Unidos, são 400 milhões de habitantes. Só a nova classe média, só o que acabou de entrar, saiu da pobreza e entrou na classe média. Aí você junta com isso, né, que aconteceu ali começo de 2010, mais ou menos. Junta com isso uma pandemia e uma guerra, você não tem garantia nenhuma de cumprimento das cadeias em si, dos acordos globais. Então, a gente teve uma globalização chamada 1.0 na década de 80, em 2000, 2010, a gente começa uma globalização um pouco mais voltada para acordos comerciais, então você tem um acordo do Pacífico, você tem um acordo, né, a Comunidade Europeia fechando acordos internamente, só que é muito difícil eu cobrar quando alguém não me entrega se essa pessoa não está sob as mesmas leis. Quando é uma empresa dentro do Brasil, eu tenho lei e rege, e multa, etc. Como é que eu vou multar uma empresa na China? Eu não tenho alçada para isso. Então, a garantia do cumprimento das cadeias globais, ela é muito frágil. Ela é mais acordo comercial mesmo. Quando isso não acontece, eu não tenho para quem chorar, infelizmente. Então, a gente pode dizer que o ambiente de fornecimento de compras vai permanecer estável por um bom tempo. E, de uma certa forma, isso obriga o gestor de compras, né, e o gestor de cadeia de suprimento a investir cada vez mais em capacitação, a Sim. entender como o ambiente de negócio funciona, né? Inclusive, trazer, né, você fez seu mestrado em tecnologia, né, orientado à inovação com a pegada de logística, Uhum. e como é que você pode hoje, né, então, pensar como que hoje o gestor pode se apropriar melhor de tecnologias, desse ambiente 4.0, para fazer uma gestão melhor da sua empresa, do seu negócio? Então, vamos lá. A gente hoje tem um nome bonito para caramba para falar de tudo que envolve a execução dos processos empresariais. Numa ponta, eu tenho o que a gente chama de estratégia competitiva e inovadora, tá? Que é todo o planejamento, missão, visão, valores, BSC, etc., tudo isso aqui. Lá na outra ponta, eu tenho a entrega adaptativa de valor. Eu preciso fazer entregas extremamente adaptáveis, flexíveis e que tenham valor para o meu cliente, para os stakeholders, para a sociedade, para o governo, etc.
que tem no meio do caminho? No meio desse caminho eu tenho uma ponte chamada gestão inteligente de operações, que vai englobar supply chain, que vai englobar gestão de fornecedores, que vai pegar toda a parte de compras, estoque, armazenagem, produção, transporte, distribuição, serviço, varejo, tudo. Isso é a gestão inteligente de operações. Essa ponte está sustentada por 3 grandes pilares: tecnologias 4.0, o analytics, que é a ciência de dados, né? Toda essa parte de tomada de decisão baseada em dados, e agilidade. Não adianta nada eu decidir se eu não tenho agilidade, não adianta nada eu ter tecnologia se eu não tenho agilidade. Se o meu cliente quer que eu mude a embalagem e eu não mudo a embalagem que ele precisa, se ele quer entrega com hora marcada e eu não faço entrega com hora marcada, ou se eu quero e ele não faz para mim, como é que eu faço essas adaptações? Então, hoje a gente precisa desses 3 pilares, né? É um tripé, um banquinho, né? Bem tripé mesmo, um deles quebrando, cai tudo. Tecnologias 4.0, analytics e agilidade. Esse é o cenário atual, para todas as operações, não interessa qual. Então, de uma certa forma, né, nós somos cada vez mais o gestor de compra, o gestor da cadeia de suprimentos, ele também é Tem que se cada vez mais atualizar. dependente de dados, e ele é Sim, dependente de como usar os dados, né? Eu tenho o hábito de dizer que dados não resolve nada. O que resolve é a capacidade que o gestor tem de formular boas perguntas. Eu exatamente. também, né? Mas para formular boas perguntas, né? Agora todo mundo tem hashtags, né? A hashtag, né, que a gente entrega para os nossos alunos no IDEMP é para pensar, reflete, né? Sai da operação do toma lá da cá, né? Para refletir o que você está Para de fazendo. apagar incêndio, Para respira e isso. olha. Óbvio que é quase impossível isso na totalidade acontecer, mas você precisa ocupar um tempo do Sim, gestor para falar, olha, agora não é o momento de apagar incêndio, eu preciso parar para pensar. Nessa exato. hora, como que você acredita que os dados, no momento que eu formulo boas perguntas, como que os dados hoje contribuem para uma eficácia maior da área de compras, da área de cadeia de suprimentos? Vamos lá. Eu fiz 2 processos bem grandes agora no final do ano passado, começo desse ano, né? Trabalhando em cima justamente de um relatório de tendências para a área de operações e montando uma disciplina nova, gigantesca, justamente sobre Data Driven, né? Sobre direção por dados, decisões dirigidas por dados, Data Driven Decision. Qual é a grande questão? Os dados estão disponíveis. A dificuldade é eu fazer as perguntas certas, direcionar o time de TI junto com o time de ciência de dados, são 2 coisas diferentes. TI vai cuidar mais do Data Warehouse, do Data Lake, da parte tecnológica estrutural, e o pessoal da ciência de dados vai cuidar mais dos algoritmos de inteligência artificial para trabalhar esse Big Data. E dali vão sair insights. Então, se eu fizer a pergunta certa, eu conseguir enxergar nos dados o que está realmente acontecendo e, principalmente, o que vai acontecer, a gente tem que olhar sempre para o futuro, né? São 4 tipos de análise que a gente tem: a descritiva, a diagnóstica, que trabalham com o passado e com o presente, e a preditiva e a prescritiva, que trabalham com o futuro. Quando eu trabalho nesse formato, eu começo a enxergar o que provavelmente vai acontecer e eu antecipo as minhas decisões. Hoje em dia, não existe mais a possibilidade da gente decidir baseado em intuição, decidir baseado nas... mas eu tenho 20 anos de experiência. Tudo bem, aquele mundo onde você ganhou experiência não existe mais. Eu falo para os alunos ficam meio desesperados no IDEMP, né? Desculpa, o mundo que você viveu não existe mais. A gente passou por um mundo normal, passou por um mundo VUCA, passamos por uma pandemia, a gente está vivendo um mundo bunny, extremamente não linear, extremamente incompreensivo, ninguém entende nada, cadeias de suprimentos se esfacelando, E estoques... todo mundo ansioso, né? E todo todo mundo mundo ansioso, ansioso, a né? ansiedade lá O em cima. ansioso, frágil, né? O brittle. Então, assim, as cadeias, os estoques ou faltam absurdamente ou sobram absurdamente, dificuldade, porque as pessoas usam metodologias erradas para fazer as compras, para calcular as coisas, para gerir transporte. A gente já tem hoje tecnologia suficiente e algoritmos suficientes com inteligência artificial para não errar tanto, só que, exatamente o que você falou, as pessoas precisam se qualificar. Os gestores precisam estar atentos ao up-to-date, né? Ao estado da arte do que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu não posso continuar trabalhando... eu digo o seguinte, a gente trabalha em empresas do século XXI com metodologias do século XX. Eu não posso fazer isso.
Eu não posso fazer isso. Entendeu? Esse é o começo da história. E nós temos 2 cursos, né? Teremos mais, né? Como esse próprio que você acabou de falar sobre data-driven, né? Sobre direção de dados orientado à eficiência da cadeia de suprimento, que é um curso que nós lançaremos em 2023. Mas nós temos 2 cursos hoje super importantes, que é a gestão estratégica de estoques e materiais e o de gestão estratégica da própria cadeia de suprimento. Em ambos, cada um com a sua nuance, né, com a sua visão, você aborda claramente como que o executor, como que o gestor pode, na verdade, utilizar dados. A gente apresenta ferramentas para ele, para que ele faça, literalmente, o dia seguinte dele ser diferente. Porque isso é uma coisa fundamental, né, e um diferencial idêntico. Né? Não é teoria, não é apenas informação, não é um diploma apenas. É algo que a gente entrega para, literalmente, a pessoa no dia seguinte, ou, eventualmente, à tarde, se o curso for pela manhã, botar a mão na massa botar a mão na massa e começar a fazer a diferença. Nós tivemos um curso no ano passado, uma turma fechada no ano passado, não vou dizer aqui, óbvio, a empresa, mas que o rapaz abriu os dados para mim, era turma fechada, o cara abriu os dados para mim e, simplesmente, a gente economizou 8 milhões de estoque dele, ao vivo e a cores, fazendo um cálculo um pouco melhor, um pouco mais apurado, e eu nem usei inteligência artificial, não usei algoritmos, com o Excel aberto, na frente de todo mundo. Por que isso? Porque, infelizmente, as pessoas ainda estão operando no século XX, infelizmente. E a gente já mudou, já virou a chave, o mundo virou, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que atualizar os conhecimentos. Né? O conhecimento que transforma é isso. Perfeitamente, né? E o papel de uma empresa como a nossa, de educação corporativa, é enxergar que o mundo, metade do copo não está cheio, não está vazio, metade do copo está para ser preenchido com novos ensinamentos, né? Para ser reciclado, para trazer inovação, né? E para ajudar a, literalmente, transformar as empresas, transformar as organizações, transformar os gestores. Maravilha! Olha, foi uma conversa maravilhosa estarmos juntos e eu queria, em nome do IDEMP, agradecer o Resenhas IDEMP. Você vai, obviamente, ser convidado para outros e só chamar. A gente quer muito que você tenha muito sucesso nos seus cursos e, inclusive, eles estão o tempo todo disponíveis nas páginas do IDEMP para as pessoas poderem trabalhar esse assunto tão essencial que envolve a cadeia de suprimento das empresas. Afinal de contas, com raríssimas exceções, o grande capital, né, que as empresas alocam é seu estoque. Né? É o estoque de matéria-prima, é o estoque de produtos acabados, e, às vezes, até estoque de pessoas. Né? Quer dizer, que é uma outra forma, vai desde o estoque da sua banda larga, né? A sua banda lá que você utiliza na internet, que você muitas vezes não é dinâmico, que você paga mais ou paga menos. Então, entender nessa relação de oferta e demanda é algo fundamental e muito, muito feliz, Vitor, de você poder estar aqui com a gente. Eu também. Eu que agradeço a oportunidade aí. Gente, olha, esse foi o Resenhas IDEMP com o professor Vitor Santos, um dos maiores especialistas no Brasil na área de logística e cadeia de suprimento. Muito obrigado a todos.